Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos iniciando a nossa transmissão. Vocês já estavam aí. Valeu, gente. Ivete, Pedro Cícero, Minha, Ana, Pedro Denilson. Sejam todos bem-vindos na graça e na paz. Cristo Jesus, estão todos me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Aparentemente sim, né? Estou aqui apenas adequando a imagem. Parece que está boa. Tirando o modelo, tirando a pessoa que aparece, tá tudo bem, né? Tudo bonito, tudo tranquilo, graças a Deus. Prontos para mais um encontro? Prontos para mais uma jornada de estudos? Estudos, né? São vários estudos num só. Estão todos preparados para responderem as perguntas? Para fazerem as perguntas? Eu não estou preparado para respondê-las, mas tudo bem. A gente vai, aí, de acordo com a graça de Deus, tocando aí o estudo bíblico. Hoje a gente vai encerrar, será aqueles 5 minutinhos, né? Para começarmos. A gente vai encerrar a parte 3 do novo nascimento, como acontece esse novo nascimento, e depois nós vamos para a quarta e penúltima parte. Estamos no slide 32, são 45. Iniciamos na primeira quarta de isolamento. Estamos até agora, já são 80 dias quase, depois de amanhã, completo 80 dias de isolamento. No dia 15, em Guarulhos, as igrejas começam a reabrir a partir do dia 15. Não sei se São Paulo será a mesma coisa, creio eu que sim, deva seguir as mesmas regras aí. Então, até o dia 15 de junho serão ainda, completarão 90 dias. Sobre o nosso retorno, irmãos, depois nós vamos avisar com mais calma como vai ser, tá bom? Mas mesmo retornando, os estudos continuarão aqui. Retornaremos aos poucos, apenas de domingo, mas depois a gente vai explicar direitinho o funcionamento do nosso retorno. Tá bom, vocês estão bem? Bem com vocês? É isso, o presbítero Lito colocou aí um desenhozinho, um emoticon, desenho, para mais 2 minutinhos. Vamos orar? Colocarmos diante do Pai, submissão à sua palavra, em submissão a vós. Coloque, Pai, coração quebrantado e um desejo de aprender. Se não tivermos isso, em vão é todo recurso que nós temos, todo quebrar de cabeça que a gente enfrentou, que a gente passou, porque tudo isso aqui só é importante quando a palavra de Deus acaba alcançando as nossas vidas de forma. Vamos orar então. Pai, nós louvamos, Senhor, por estudar a tua palavra, por estudarmos a tua palavra, por estudarmos o seu querer para as nossas vidas. Mais do que estudar, queremos ver, e mais do que aprender, queremos amar. Mais do que amar, queremos colocar em prática aquilo que por tocar em nossos corações. Conduza cada pergunta, cada tentativa de esclarecimento, para que realmente o Senhor possa elucidar nossas dúvidas, confiantes da tua palavra e praticando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos? Então vamos para aquela nossa telinha dividida entre mim e o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 21 a 25. Valeu aqui?
Sentiu, né? Quadradinho aqui, ó. Opa, pra cá. Tem que aprender que a transmissão, ela é espelhada, né? Estranho. 1 Pedro 1, versos 21 a 25. E por ele credes que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Lubrificada a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Na versão Almeida Corrigida Fiel, que eu tenho utilizado, diz o seguinte, só para nós termos base nos dois textos. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, sendo de novo gerados. Novo nascimento. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelho. Em tela cheia de novo. Ok, irmãos. Hoje vamos falar de um assunto, nós vamos começar esse assunto, creio que a gente consiga terminar hoje, né? Vamos pensando nisso, mas se não conseguir, nenhum problema, claro. É um assunto que pode causar, não polêmica, ele não é polêmico, mas ele é extenso, ele é vasto. Ele pode trazer a sua complexitude, muitas perguntas, colocações e desdobramentos. Estamos aqui para tentar conversar sobre todas essas dúvidas que porventura surgirem, tá bom? Nós temos falado que, nós não, né? A Bíblia ensina que o novo nascimento tem origem em Deus. Esse novo nascimento transforma-nos de uma mente, de um entendimento, de um vil procedimento para uma nova forma de pensar, nova forma de desejar e nova forma, sim, portanto, de executar. Executar o que deseja, executar o que pensa, executar as próprias vontades, agora essas, como nós já dissemos, modificadas pela ação única e exclusiva de Deus. O novo nascimento depende somente de Deus. A conversão, portanto, depende unicamente de Deus. É uma ação monergista e não sinergista. É importante a gente falar algumas palavras teológicas até, porque às vezes a gente lê em algum livro e a gente não compreende direito. Monergista, mono, apenas e tão somente em Deus. Não é sinérgico, não é envolvido com várias situações, não há uma sinergia, uma combinação de fatos para que a salvação ocorra. Não, é única e exclusivamente de Deus. Apenas Deus é o autor e consumador da nossa fé e é o autor e consumador do que gera essa fé, a salvação. Tá joia? Então, até isso a gente tem discutido, a gente discutiu na semana passada. Mas hoje nós vamos falar sobre a resposta. A resposta do homem. A resposta do homem quanto à salvação. A resposta do homem quanto à sua nova vida. A nova vida depende só de Deus. O nascer de novo, e aqui nessa tradução que nós lemos, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, ou seja, vocês foram gerados por Deus, foram novamente gerados, mas dessa vez pela semente de Deus, pelo sêmen de Deus, tá? No sentido de que nasceu-se vida, semente de Deus, saímos de Deus, fomos concebidos por Deus, por obra única e exclusivamente de Deus, tá bom? E aí quando a gente fala isso, a gente agora começa a pensar o seguinte: bom, eu já fui nascido, fui regenerado,
Deus me transformou, e agora, como Deus me transformou, veio dele, apenas dele, da ação dele, eu não preciso fazer mais nada. Eu já sou salvo, a igreja presbiteriana, os reformados sempre nos ensinam que uma vez salvo, para sempre salvo, então eu posso pecar que eu não perco a salvação, eu posso falhar que eu não perco a salvação, eu posso ter uma vida absoluta que eu ainda sou de Deus. Então, ok, maravilha, tudo que eu queria para a minha vida, tudo que eu sempre pensei para a minha vida, já sou salvo e posso aprontar aí à vontade. Boa noite, Dequinha, boa noite, Valdevir, boa noite, Aurelina, as únicas pessoas que ainda não tinham, eu não tinha dado boa noite. Ivanildo, talvez, boa noite também. Então, qual é a responsabilidade do homem nisso tudo? Será que não tem nenhuma? E se tem, qual é essa responsabilidade? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre qual a resposta. Não, qual a resposta não. Qual a responsabilidade do homem na ação de regeneração? Olá, irmãos, me respondam essa pergunta. A primeira da noite. Qual a responsabilidade do homem na ação da regeneração? E quando a gente fala nação, não é nação originária, tá bom? Acabamos de dizer, de lembrar tudo aquilo que temos aprendido até agora, que a regeneração ela se origina em Deus, na ação, no pensar, no desejar, no planejar e no executar de Deus. Tá bom? Somente a Trindade, somente Deus. Mas quando a gente coloca essa pergunta, a responsabilidade do homem, é no contexto total, geral. Porque o novo nascimento, ele tem o início, ele tem a execução, mas ele tem a ação. Ele tem o depois do novo nascimento. Ele tem o contexto daquele novo nascido agora. Então essa pergunta aí, eu espero a resposta de vocês. Qual a responsabilidade do homem nesta ação pós-regeneração? Vou pegar minha água aqui embaixo. Esperando as primeiras respostas. Qual a responsabilidade do homem? É que o homem tem? O que você se responsabiliza? Ou no que você pede-se de sua o que pede a sua responsabilidade? O que é pedida em sua responsabilidade? As canecas, a azul e a do café. Presbítero Gleiton, desenvolver a sua salvação, a sua santificação. Ok. Desenvolver a sua salvação e a sua santificação. Tá legal. Tá bacana. Tá bacana. A tia Lê diz nenhuma, não seríamos capazes. Da nossa salvação, de fato, não, tia Lê. Não somos capazes nada da salvação, mas pós-salvação. A nossa responsabilidade na ação de uma regeneração. A regeneração de Deus, ela termina quando? O processo de regeneração que começou em Deus termina quando? Iniciou-se quando Deus ele criou o mundo. Iniciou-se quando Deus ele planejou e começou a executar o seu plano, colocou em ação o seu plano. Mas quando se encerra a regeneração? Quando se encerra o ato regenerador? Ou o processo da regeneração? Boa noite, Edu. A regeneração ela acaba no momento em que Deus ele transforma a vida do ser humano? Ou essa regeneração ela é um processo? Ou ela se desenvolve, como o presbítero Gleito colocou? Ou ela traz consigo outras vertentes, outras situações, ela traz consigo responsabilidades? O que é essa regeneração? Ela já acabou? Deus te converteu?
Você foi agora alcançado pela graça, houve um novo nascimento na sua vida e a partir daí acabou. Não há mais então a regeneração já se encerrou, o processo dessa regeneração já se encerrou. É isso? O que vocês pensam, irmãos? O presbítero Denis coloca dia a dia. Irmãos, estão aqui duas situações que a gente precisa entender. A regeneração, ela, da ação de Deus, ela já acabou. A ação de Deus, quando nos regenera, é entrar em nossas vidas, transformar a nossa essência, dar-nos a condição agora de novamente escolhermos o bom. Escolhermos o bom. Falamos algumas semanas atrás que nós só entendemos o que é bom quando somos regenerados. Entendemos o que é o amor quando somos regenerados. Antes de uma regeneração, não há a menor condição de nós entendermos o amor e a bondade. Temos falado isso já e repetido algumas semanas, inclusive, certo? Então, a partir do momento que Deus nos regenera, Ele coloca em nós agora o entendimento do que é bom. Sabe aquela expressãozinha muito difícil e muito chata de se discutir muitas vezes? Eu não vou nem falar, mas eu vou escrever aqui, ó, pra vocês não espalharem, ó. É isso aqui, ó. Ó. Vocês já ouviram falar dessa palavra aqui, ó? Livre-arbítrio. Já? Já ouviram falar dessa palavra, irmãos? O que isso significa? Existe, não existe? Se não existe porque não existe? Se existe porque existe? Se existe porque existe? Como existe? Outra existência, pastor? Vamos lá. Existe? O que é isso? Como se dá isso? Esperando respostas de vocês. Enquanto isso, Atos 16:31. A minha está bem atrasada. A sua o quê, meu filho? Ah, tá, entendi. Eu tô escrevendo agora. Ô, louco, sério? Tô escrevendo agora aí pra você? Entendi, presbítero Cleiton. A sua transmissão está atrasada. Então eu vou esperar, né? Tem esse delay aí da informação. É da recepção. Vamos lá. Livre-arbítrio. O que é isso, hein? Existe, não existe? Se existe, como existe? E se existe, para que existe? O que é isso? Esperando vocês escreverem. Por isso que eu disse, né? Não chega a ser polêmico, mas isso tudo aí dá para querer, não, investir muito tempo. Vamos lá, meus queridos. Aguardando vocês escreverem também. Enquanto isso, Atos 16:31. Atos 16:31. Ó, tia Du já escreveu as palavras. Você já assistiu a nossa escola dominical, tia Du, sobre esse assunto? Ou aprendeu com pastores, teólogos aí, que ensinaram lá atrás muito mais capacitados do que a gente? Ah, é exatamente isso aí, tia Du. A gente usa essa expressão de livre agência ou livre regência ou livre gerência. O livre-arbítrio, se a gente perguntar se ainda existe hoje, a gente prefere utilizar essas expressões, livre agência, livre regência, livre gerência, porque a gente desvincula essa ação da salvação, tá? O livre-arbítrio ele existe desde que você entenda que não no que tange a salvação, e sim nas demais coisas. Eu tenho a livre escolha, sim, de pegar essa camiseta azul, poderia ter usado a rosa, poderia ter usado a verde. Eu tenho a livre escolha de ir para o culto no domingo ou ficar em casa assistindo um programa de televisão, assistindo na Netflix, assistindo filme, assistindo jogo de futebol. Deus não vai aparecer lá e falar: ô meu filho, ô minha filha, vamos levantar, vamos para a igreja? Não, Deus não vai fazer isso. Deus ele não vai exigir que ninguém vá ao adorar.
Deus não vai colocar ninguém para adorá-lo. Deus quer que todos, sem exceção, o busquem e o adorem. Deus não quer apenas aqueles 2 ou 3 que aparecem de vez em quando nos estudos bíblicos. Deus quer que todos estejam. Agora, Deus ele permite que por meio da sua escolha você não vá. Dando esse exemplo, mas pode ser qualquer tipo de outro exemplo. Agora, ele permite a escolha que você faz e as consequências virão sobre você. E você vai aprender com as consequências dessa sua escolha. Então, o livre-arbítrio existe nesse contexto. Tá? Mas para não confundir com salvação, aí os teólogos mudaram a expressão para livre agência, livre gerência, livre regência. Tá? Então, esquecendo o aspecto da salvação, que é a regeneração que depende só de Deus, agora a minha vida. Eu fui regenerado para quê? Para ficar parado? Eu fui regenerado para quê? Para ficar agora esperando a morte chegar, como alguém já cantou lá atrás, né? Eu estou aqui esperando só Cristo voltar. Eu estou aqui esperando como os tessalonicenses que estavam lá aguardando a volta de Cristo, começaram a vender as suas propriedades, já esperando que mais cedo ou mais tarde Cristo viria. Pararam de trabalhar, pararam de realizar o que tinham que realizar. E Paulo então dá uma dura neles e fala: meus amigos, vocês estão pensando o quê? Vocês foram regenerados, estão aguardando Jesus Cristo, porque a mensagem que Jesus Cristo logo virá como ladrão da noite, ninguém espera, de repente ele aparece. Mas opa, vocês têm uma vida. Enquanto Cristo não voltar, vocês precisam colocar em prática essa vida regenerada, essa nova vida, como nós lemos agora em Pedro. Vocês agora tiveram um novo nascimento. Então, aquele que nasceu tem vida, aquele que tem vida tem que viver. Se tem que viver, logo, a regeneração ela é um processo contínuo ainda. Não a salvação, mas o aspecto total, a santificação. A santificação das nossas almas, a santificação do nosso pensamento, a santificação da nossa ação, da nossa vontade de vida, não para eu ser salvo, mas porque eu fui salvo. Não como a causa da minha salvação, mas como efeito dela. Não dando para entender, irmãos? Todos nós, então, temos a livre escolha de fazermos o que quisermos. Deus jamais vai impedir que nós façamos isso. Aliás, pelo que eu me lembro, apenas uma única vez na história da humanidade, pelo menos o que tem registro, de maneira direta, Deus agiu para impedir que o homem tivesse uma escolha, não ali estava inserida na salvação. Então, Deus impediu apenas uma única vez, pelo menos eu estou lembrado aqui, talvez você lembre depois de outra passagem bíblica, mas estou lembrado de uma muito clara. Isso Deus fez, para que não houvesse o pecado. Mas o pecado seu e meu, Deus não vai impedir que a gente cometa. Deus não vai mandar um anjo segurar a sua mão. Já deu o recado, né? Já dei a dica. Nosso querido Abrão, no momento em que ele foi sacrificar seu filho, o anjo do Senhor segurou a mão. Deus não vai fazer isso com você, não. Deus não vai fazer isso comigo. Se você quiser pecar, você vai pecar. Deus vai deixar você pecar. Você vai se arrebentar e Deus vai deixar você se arrebentar, ter a consequência do seu ato, porque só assim você aprende. Hoje eu estava conversando com um pastor, com um servo do Senhor, que é muito bênção na minha vida. Eu falei isso para ele, poucas horas atrás. Falei, olha, Deus permite às vezes que a gente tenha algumas escolhas, mesmo não sendo ali a, o que deveria acontecer, mas ele permite que isso aconteça para que haja um ensino, para que tenha um aspecto didático naquela escolha. Não era para ser desse jeito, mas os homens querem desse jeito. Então Deus não vai impedir. A sua vontade permissiva libera que aquilo aconteça. Aqueles homens tomam aquela decisão. Deus acaba então ensinando aqueles homens que tomaram aquela decisão. Não era esse caminho, mas vocês vão aprender. Sem, contudo, deixar a sua vontade soberana ser mexida. A vontade soberana de Deus, ela permanece
intacta. A vontade soberana de Deus permanece sem mudança alguma. A vontade soberana de Deus permanece sem alteração mínima. Deus ele é imutável. Deus ele é imutável em seus propósitos, seus projetos. Mas dentro de seus propósitos, seus projetos, está o de ele permitir ao homem que ele escolha alguma coisa que não seria a princípio aquilo que Deus queria para a vida daquele homem, mas dá aquele homem condição de escolher. E o homem escolhe errado, e aí o homem aprende. Volto a dizer, não, jamais, em momento algum, para a salvação. Mas sim, sempre e a cada instante, para a sua vida pós-regenerado. É por isso que quando Cristo está lá com a mulher, no capítulo 8 de João, aquela mulher pega em adultério, ele fala para ela, vai e não peques mais. Ele diz, vai e não peques mais, é porque tinha situação e tinha possibilidade, de fato ela acabou cometendo isso de novo, que ela é ser humano, do pecado. O pecado poderia acontecer, como de fato deve ter acontecido. Ele falou, vai e não peques. Porque eu sei que ela vai pecar, então eu vou falar para ela não fazer, para ela buscar uma santidade. Ou seja, você tem que procurar não querer o pecado. Aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. A gente já leu esse texto logo no início desses estudos, lá em 1 João. Aquele que é de Deus não cogita, não pensa, não deseja viver na prática. Até peca, até deseja o pecado, mas não permanecer na prática deste. Tudo não para entender, meus irmãos, minhas irmãs? Dando para compreender isso que a gente está querendo dizer, a regeneração da parte de Deus já foi efetuada. É a salvação. Agora a regeneração tem a resposta quanto a essa ação de Deus, que é a nossa vida, dia após dia, que não impede a minha salvação, que não me faz perder aquilo que Deus me deu, porque o que Deus dá é pleno, é puro, é perfeito. Nós pregamos isso alguns domingos atrás, sobre a ação do Espírito Santo, que é uma ação duradoura, jamais ele nos abandona. Tá? Mas a resposta disso é uma resposta que eu tenho de vida e que eu vou ter de consequência aqui na terra. Aquele filho pródigo, ele voltou para o pai, continuou sendo filho dele, mesmo em pecado, continuou tendo ali a ação do pai, abraçou o pai, foi abraçado pelo pai quando retornou, mas enquanto ele teve na sua a escolha errada de pegar herança, de gastar toda com mulher, com bebidas, né? A parábola não diz isso, mas a gente infere que possa ser isso na parábola. Ele perdeu tudo porque ele gastou tudo que tinha. Ele sofreu a consequência. E você e eu vamos sofrer a nossa consequência aqui na Terra. Graças a Deus que é consequência aqui na Terra. Eu sempre falo isso, eu prefiro sofrer aqui do que sofrer eternamente. Eu prefiro sofrer a consequência do meu pecado aqui do que na eternidade. Mas o ideal é que a gente não sofra. Muito menos na eternidade, graças a Deus. Por isso não vai acontecer conosco, mas nem mesmo aqui. E aí depende de você e de mim. Depende da nossa escolha, sim. Depende de nós batalharmos. Depende de nós nos santificarmos. Depende de nós buscarmos dia após dia. Eu agora sou novo nascido. Eu agora sou uma pessoa com uma nova identidade. Aquele que pecava, não peques mais. Eu falei para você abrir em Atos 16, mas vamos abrir em Efésios? Depois a gente vai para Atos 16. Vocês vão fazendo a pergunta aí, a gente acaba saindo um pouco, né? Onde é que está? Efésios aqui, ó. Eu tenho usado muito esse texto, o livro da carta de Paulo, aos crentes lá de Éfeso, sempre falando dessa transformação, das transformadas. Você não era povo, agora é povo, estava morto, agora está vivo, não era da família, agora é da família, não era filho, agora é filho, estavais longe, agora estão perto. É todo os primeiros dois capítulos falam sobre isso. Mas no capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, verso 25, diz o seguinte, olha só, uma coisa bem pequena. 4:25, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Ira não é necessariamente pecado, mas aqui está dizendo para a gente não pecar. Ou seja, a gente tem escolha de não pecar.
A gente tem a condição de não pecar. Mas você fala, pastor, mas o próprio Paulo disse que mesmo que ele queira, o pecado está nele, então quem peca, que faz ele pecar é o pecado dele. Sim, continuar. Irai-vos e não pequeis. Está pedindo é porque existe a condição. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação. Palavra que não é para edificação não deve ser falada. E se unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus, ele não sai de nós, mas ele se entristece. Entristece segundo o pensamento humano. Que escreveu foi o homem. Por mais que esse homem fora iluminado por Deus, ele escreveu palavras humanas. É a antropomorfia ou antropopatia, dar sentimentos humanos a Deus, entristecimento e tudo mais, tá? Então, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Pai, ele em nós, ele age em nós, e quando a gente peca, ele vai, a sua ação acaba não sendo vista. Não é que o Espírito Santo ele vai se encolhendo, se escondendo, não é isso. Mas a ação dele acaba não sendo notória. Por quê? A ação do Espírito Santo só é notória quando eu pratico as obras do Espírito. Se eu deixo de praticar a obra do Espírito, eu vou praticar a obra da carne. O que vai ser visto na minha vida? A obra da carne, não a obra do Espírito. Então o Espírito vai acabar sendo mortificado dentro de mim. Não que ele morreu dentro de mim, mas a ação dele é como se ele tivesse alguém triste que não faz mais nada, tá bom? É isso que Paulo escreveu. Olha, o Espírito Santo é como se ele estivesse lá triste sem fazer nada. Está dizendo que o Espírito Santo se entristeceu, morreu, ou está acabando, ou está se encolhendo. Não, o Espírito Santo não faz nada disso, não se encolhe nem nada. É a ação dele que acaba não sendo vista. E na visão do homem é como se o Espírito Santo estivesse murcho. Não é o Espírito Santo que está murcho. Sou eu que não estou colocando em prática a ação dele. Deu para entender? O Espírito Santo não encolhe em mim. Não, não jamais. Sou eu que não atribuo, sou eu que não tenho atributos, sou eu que não ajo, sou eu que não tenho ações que evidenciam a ação do Espírito Santo. Ok? Deu para entender? O Santo não vai murchar em mim. É a minha ação que vai transparecer ele agindo em mim ou não. Quanto mais eu ajo pelo Espírito, mais vivo ele se torna em minha vida. Quanto menos eu ajo pelo Espírito Santo, mais morto o Espírito Santo apresenta. Não que ele age, mas ele não está aparecendo na minha vida, porque eu não estou colocando em prática o fruto do Espírito. Dá para entender, gente? Então o presbítero Edson coloca 1 Pedro 2, 1:3 para colaborar conosco. 1 Pedro 2, 1:3, despojando-vos de toda, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejar ardentemente, como crianças a ser nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você que já tem experiência de que o Senhor é bondoso e perfeito, esse é o texto. Você já tem experiência empírica que Deus é bondoso? Ou seja, se você for alcançado por Deus, sabe o que vai acontecer? A sua salvação vai ser desenvolvida, é o que o texto diz, para que você seja dado crescimento para a salvação. Não crescer para ser salvo, mas crescimento pela salvação. Uma tradução possível aqui vai ser para a salvação, pela salvação. É um crescimento dado através da salvação. A salvação ela veio e por conta da salvação eu vou crescendo cada vez mais, desenvolvendo o que eu já tenho. Esta salvação pode ser traduzido como pela salvação. Muito profundo esse verso, não roube mais, antes trabalhe. Muitas vezes paramos de roubar, mas não trabalhando. Trabalhamos, então voltamos a roubar. Roubar é igual a pecar. Exatamente. Aquele que não trabalhava,
agora vai trabalhar. Então, quer dizer, eu não trabalhava, eu roubava para trabalhar. Mas agora eu não roubo mais. Por quê? Fui transformado. Eu não pecava mais. Eu pecava, agora não peco mais. Agora o Espírito Santo me. A partir do momento que o Espírito Santo me regenerou, eu tenho que trabalhar. Trabalhar para o sustento físico, mas trabalhar para sustento espiritual. Aqui está falando de sustento físico também, mas espiritual também. Aliás, o título é a de Bíblia do Brasil dá exortação à santidade. E olha só, verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus perdoou-se, depois imitadores de Deus, como amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, a partir do momento então que há uma transformação, deve haver um desenvolvimento dessa salvação. Vocês estão crescendo pela salvação. Para a salvação. O texto pela salvação também é uma tradução possível. Ok, irmãos? Então a regeneração ela continua. O salvar regenerador já foi, acabou. Deus me salvou, me regenerou. Agora, regenerado, tem a minha resposta quanto a isso. Não para ser salvo, mas para desenvolver em mim essa salvação. Aquele que pecava não peque mais, ponto. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que usava a sua língua para falar mal do outro, palavras torpes, não fale mais. Agora, Edson, capítulo 4 de Efésios, verso 29 e verso de número 30, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, que acabei de dizer agora. A gente está em sintonia, meu querido, né? Graças a Deus. E se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o espírito. Volto a frisar, volto a repetir, entristecer o espírito não é encolhê-lo lá dentro de você, mas é encolher a ação na sua vida. É ele não ser notado em você. É a ação espiritual não ser vista em você. Quanto mais você busca, quanto mais eu busco, quanto mais nós buscamos o Espírito, maior vai ser a visualização dele em nós. As pessoas vão olhar para nós e vão ver o Espírito Santo em nós. As pessoas vão olhar em nós e vão ver o novo Hélio em nós. Voltando lá no início, eu não sou o Hélio melhorado agora porque Cristo me transformou. Eu sou o novo Hélio. O novo Hélio com nova mente, com novo agir, com nova palavra na boca. Eu não vou falar mais mal do outro, eu não vou fofocar, eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, eu não vou mais matar. É interessante que Paulo ele coloca coisas pequenas. Paulo não está aqui preocupado com coisas grandiosas. Olha, aquele que matava, não mate mais. Aquele que estuprava, não estupre mais. Aquele que violentava, não violente mais. Aquele que assaltava a mão armada e cometia latrocínio, não cometa mais. Não, aquele que aquele que mentia, não menta mais. Deixa a mentira. Aquele que não trabalhava, aquele que não trabalhava, trabalha agora. E Paulo está querendo dizer então que todo mundo que trabalha é um assassino, não trabalha é um ladrão. Esse Paulo é capitalista, anda mal aí, tá vendo? Não, Paulo não estava querendo falar nada disso, irmãos. O que Paulo estava ensinando aqui é o seguinte, olha, aquele que não trabalha, ele rouba, sabe por quê? Porque aquele que não trabalha é aquele que depende do outro. Roubar não no sentido de pegar com a mão armada, é no sentido de começar a usufruir e começar a comer daquilo que não lhe pertence. Aquele que quer comer, trabalhe. Outro texto, Paulo diz isso bem claro, né? Vai ter preguiçoso, vai ter formiguinho preguiçoso também, outro texto. Aquele que não trabalha, não come. Você come sem trabalhar, logo você está roubando. Você está sendo injusto. Está sendo uma pessoa que está se aproveitando. As palavras é isso. Então, é coisa simples, sabe?
É começar a trabalhar, é parar de mentir, é parar de falar mal dos outros, é parar de usar a língua para blasfemar, para focar. São coisas pequenas. Paulo está falando de coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que o nosso pecado é pequeno. O nosso pecado não vale nada. O nosso pecado é simples. O nosso pecado é tão pequeno. Nós graduamos pecado. Olha, lá na igreja, a irmãzinha, o irmãozinho engravidaram antes do casamento. Meu Deus! Sim, a sua língua, por falar assim desse jeito para eles e não orar por eles, vai te mandar para o inferno do mesmo jeito, se você não tiver perdão. Pecado, se você não for regenerado, como o deles também. Às vezes, uma pessoa que conta uma pequena mentira, só uma mentirinha, meu pecado, pastor, sabe qual é? É porque eu sou sincero demais. Nossa, perfeito, hein, meu irmão? Porque o seu pecado é você ser sincero. Sincero é uma virtude, né? Sinceridade. E, ó, é show. É, não consigo me controlar, mas muito sincero. Ah, meu irmão. Se você não se arrepender desse seu pecado, é porque Deus não regenerou a sua vida. Tanto vai pro inferno. Vai. Pastor, mas aquele fulano que cometeu aquela maldade toda, assassinatos, ele homem, isso, aquilo tudo, ele lá, impossível ele ser salvo. Isso numa passagem ele vai dizer sobre o rico, a dificuldade que era o rico ser salvo, pelo amor que esse rico tem ao dinheiro. Usar aquela até expressão, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que esse rico ser salvo. Mas ele não disse que o rico não seria salvo. Ele não fala mal de rico. É pecado ser rico. Na Bíblia nunca teve nenhum problema quanto a isso. Tanto é que Cristo diz, ainda para a salvação. Mas aquilo que é difícil para o homem não é impossível para Deus. É mesmo rico, considerado tão mal pessoa naquela época. É possível ser salvo. É possível. Estuprador, genocídio. É possível uma pessoa tão vil e tão mal, marginalizada pelos seus atos errôneos, ser salvo. Nós graduamos pecado. Paulo aqui nesse texto está me ensinando. Você se acha o máximo. Você só conta aquela mentirazinha. Você se acha o máximo porque vocês apenas não trabalham. Você só acha o máximo apenas porque vocês fazem uma fofocazinha. Porque vocês são sinceros demais. Vocês, nesses pequenos pecados, são tão qual pecadores como a pessoa mais horrenda em suas ações. E se não houver conversão e regeneração na sua vida, e houver essa pessoa horrenda, ela vai para o céu, você vai para o inferno. E aí, o salmista vai chegar para Deus e vai dizer assim: Deus, quem é que pode, Senhor, estar diante do teu tabernáculo? Quem é então que pode, que tem condição de chegar diante do Senhor? Aquele que for puro, sábios, aquele que prestar sem querer receber alguma coisa de volta. Quem pode? Quem pode? Ninguém, irmãos. Não existem melhores. Não existem menos piores. Ah, pastor, você está me comparando com o meu pecado, com aquele pecado lá. Sim, eu não comparo não, quem compara é a Bíblia. Paulo acabou de fazer essa comparação aqui, quer dizer, não fez agora, né? A gente acabou de ler a comparação que Paulo fez, anos 50, 50 depois de Cristo. Irmãos, o novo nascido, o generado, então, é aquele que vai mudar tudo na sua vida, até aquele pequeno pecado. Se não há uma transformação, se não há uma vontade de transformar a sua vida, se você continua com os mesmos pecados que você tinha antes da sua conversão, você tem que questionar a sua conversão. Você não foi regenerado. Não ainda. Talvez Deus até tenha de fato escolhido você. Talvez Deus tenha até transformado já a sua vida no aspecto de te dar a salvação.
Você pode até ter o Espírito Santo em você, mas você não foi regenerado na sua prática. Você não foi regenerado na sua ação. Você não foi regenerado na sua forma de viver. Aquele filho pródigo, ele já era filho, ele continuava sendo filho. Mas quando ele estava lá, desejando o que sobrava dos porcos, comer a comida dos porcos, porque ele estava numa situação degradante pela escolha que ele fez errada, ainda sendo filho, ele não estava regenerado lá, não. A regeneração dele, do ato dele, se deu a partir do momento em que ele falou: opa, pera lá, eu sei que meu pai é meu pai ainda, ele não deixou de ser meu pai nunca, aleluia. Deus nunca deixa de ser nosso Deus, depende única e exclusivamente de Deus a minha salvação, a minha filiação a Ele. Agora, eu posso continuar aqui mais um dia, eu posso continuar aqui mais 2 dias, eu poderia ter ido lá atrás, voltado para o meu pai. Poderia semana passada ter voltado ao meu pai. Esperei mais 7 dias para ver se esses porcos aqui morriam. Eu comeria aqui um churrasquinho gostosinho, pego uma costelinha, outbackzinho aqui, um molinho, delícia. Esses porcos não morrem, já passaram 7 dias, já se passaram 3 semanas. Porque ainda, você foi rebelde, meu filho. Você poderia ter voltado para seu pai já mais a tempo. É isso que acontece conosco, irmãos. Nosso pai é nosso pai. Ele está lá. Mais cedo, mais tarde nós vamos voltar para Ele. Agora, se nós voltarmos mais cedo, se nós tivermos uma vida de santificação coerente, correta, nós teremos as bênçãos terrenas visíveis na nossa vida. E nós teremos a ação do Espírito Santo visível em nossa vida. O Espírito Santo vai estar vivo em nossa vida, visível em nossa vida. Quando a gente não busca, ele não vai estar visível. Portanto, é como se ele estivesse morto. Ou como se ele estivesse amortecido em nós. Ele não diminui. Somos nós que, nas nossas escolhas, a gente acaba transmitindo a ação dele, ou visualizando ou fazendo com que os outros visualizem o Espírito Santo em mim. Certo, gente? Tá dando para entender? E a gente não leu ainda Atos 16, 31, né? Perguntas, essas colocações que vocês fazem, só quebrem. Meu Deus. Vamos lá, então? Alguma dúvida, irmãos? Podemos prosseguir? Atos 16, 31. Aliás, a Bíblia toda é boa, né? Bom, vocês estão vendo ali um clarão em cima de mim aqui. E uma auréola de anjo. É a lâmpada, tá? Talvez eu não tenha escolhido um bom lugar. Atos 16, 31. É isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. É a palavra de Paulo ao carcereiro, quando o apóstolo estava preso com Silas. E aí houve um terremoto enquanto eles cantavam louvores ao Senhor. E ao ver esse terremoto, eles saíram das cadeias, das grades que os prendiam. As grades estavam prendendo esses homens. A grade os prendiam. E aí o carcereiro ele acordou assustado e falou: olha, vou matar a minha própria vida, eu vou dar cabo da minha vida. Homens fugiram. E aí Paulo falou: não, calma aí, estamos aqui. Bem, não fugimos, estamos aqui. Isso é uma coisa extraordinária, espiritual. Nós saímos. O Espírito Santo tocou eu na ceia. Mas não mate. A pergunta que não é: o que eu posso fazer então, senhores? Tô com medo. Resposta: crê em Jesus. Será salvo tu e tua casa. Hum, irmãos, essa fala é espiritual ou essa fala é uma fala social?
que aponta o social, aponta o carnal, portanto, podemos assim dizer. Essa frase aponta o espiritual, crer no Senhor Jesus será salvo tua, e tua casa, ou aponta o material, o carnal, o físico, o social? Me respondam, por favor. Crer no Senhor Jesus e será salvo tua casa. A frase aponta o espiritual, aponta físico, carnal, real, social. Espiritual ou não espiritual? Guardando as respostas para o primeiro. A resposta. Creio no Senhor Jesus e serás salvo tu, tua casa. Irmãos, que salvação era essa? Que fala era essa? Que direcionamento era esse? Ninguém? Responder? Alguém escrevendo? Alguém comigo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém se manifestando. O filho jamais responderá pelos atos. Uma profecia que se cumpre nos próximos capítulos. Para que momento? Aponta para as duas, espiritual e pessoal, pois o próprio carcereiro depois toma a atitude. Hum, sim. Irmãos, é claro que crer em Jesus me faz ser salvo espiritualmente. Mas é interessante que quando aquele homem fala, olha, o que eu vou fazer para ser salvo? A preocupação daquele homem não era uma salvação espiritual, era uma salvação física, era uma salvação de a sua vida ser poupada e da sua família. Para a lei romana, todo o carcereiro era responsável pela vida dos detentos. Se os detentos fugissem, se os detentos morressem, o carcereiro e a sua família poderiam ser mortos. É por isso que o carcereiro então quis dar cabo à sua própria vida, porque talvez matando a si próprio ele poderia evitar que a família fosse morta. Talvez pensassem as autoridades que aquele carcereiro que tirou a sua vida pela
fuga dos prisioneiros, fora abatido pelos próprios prisioneiros. Então ele não teve culpa, ele não foi cúmplice, ele não foi ali alguém que ajudou aqueles presos a fugirem. Portanto, não tem como nós matarmos a família dele, então ele se mataria para defender a sua própria família. Mas então Paulo grita: não tire sua vida. Nós estamos aqui. Ele falou: mas vocês vão fugir, então eu vou morrer, o que eu vou fazer? Vou morrer e minha família vai morrer se eu não tirar a minha própria vida. E Paulo falou: não tira a sua própria vida, você não vai morrer, nem vai morrer a sua. Creia que o Senhor vai salvar você e sua família desta morte física. Ali então é algo físico, ou seja, era uma transformação que aquele homem teria na sua própria vida de crer e ter atitude de crença e essa atitude abençoar terrenamente a ele e a sua família. Tanto é que ele falou: quem será salvo tu e tua casa? Poxa, se você está falando de salvação aqui, quer dizer então que se eu acreditar o Miguel vai ser salvo? Porque o Miguel não aprendeu da palavra de Deus. Ah, não, mas se uma pessoa é crente, o filho dela vai ser crente. Será? Será que a vida de um crente, a vida de um filho de um crente é servir a Deus? Será que não tem nenhum exemplo de alguém que tem pai, tem mãe crente, tem pai e tem mãe servo de Deus que se afastaram de Deus? Esse homem que se afastou, essa mulher que se afastou, filho desse casal crente, de um homem crente, de uma mulher crente, que se afastou de Deus, vai ser salvo porque o pai aceitou, porque a mãe aceitou? Claro que não. Ninguém vai ser punido pelo pecado do pai, é o que a Bíblia ensina desde Deuteronômio. E ninguém também vai ser salvo pelas ações do pai, espiritualmente. Então aqui é física. Aqui então é ver, visualizar as bênçãos de Deus se eu creio nele. Tanto é que o texto continua, e aí aquele homem leva Paulo, leva Silas para sua própria casa para curar ali, para cuidar dos seus aguilhões, das feridas, das dores ali, dos açoites. E aí, quando chega na casa daquele homem, aquele homem é convertido, a sua família é convertida. Aí sim, todos acabam recebendo a salvação espiritual. Quando aquele carcereiro creu, ele não creu para salvar a família espiritualmente. Ele creu que Deus transformaria e abençoaria terrenamente a sua família, fisicamente, materialmente, do corpo material, do corpo matéria, a sua família. E aí, a Graça escreve: então a promessa foi em questão da vida deles mesmos? Deles mesmos? Sim. A promessa foi eles viverem, respirarem e não pagarem com a sua própria vida. Aí depois eles entenderam uma coisa muito mais profunda, que Cristo pagou com a vida dele, Jesus, para que esse carcereiro e a sua família não morresse agora espiritual. Começou no material e foi para o espiritual. Irmãos, a minha salvação não garante, a minha crença não garante salvação do meu. A minha crença garante a minha salvação. Se eu falar que crer no Senhor Jesus será salvo tua casa, tu e tua casa espiritual, é sinal que o pai crente, ele carcereiro se converteu, o filho pode ter a vida absoluta, só que vai ser salvo. Aqui está prometido, vai ser salvo. Ponto. Aí se ele não crê, vai ser salvo? Espiritualmente, ele não crê? Não, não vai. Ele foi salvo de ser morto pelo Império Romano. Exatamente, Tiadu. A tua casa teria que crer no Senhor para ser salvo espiritualmente. Agora, aquele homem crendo no poder de Deus de salvar a sua família da morte pela mão do Império Romano, sim, eu creio que haverá restauração física na minha. Depende de salvação espiritual. A ação espiritual de Deus, a graça comum, a gente falou isso semana passada, ou 2 semanas atrás, a graça comum de Deus em me impedir que eu morra, impedir que eu pegue um ônibus que vai cair. É só o Filho de Deus que acaba sendo salvo desses momentos? Não. Às vezes o Filho de Deus pega o ônibus e morre, alguém que é ímpio acaba não pegando aquele ônibus que ia pegar e não é morto. Isso é no propósito de Deus. Mas, o que a gente está aprendendo nessa noite, que eu sou convertido. A partir do momento em que eu sou convertido, eu tenho a escolha de, ao crer em Deus, receber a bênção quando eu mudo de atitude na minha. Se você se converter, mesmo que o seu filho não se converta, a ação de Deus será na sua. A paz de Deus será na sua. A ação de Deus.
vai ser notório na sua casa, através do seu testemunho, através da sua. Certo? Ele creu, o carcereiro acreditou, pregar a palavra, o verso número 32, antes de ele ir para casa, depois a todos a sua casa. O verso 32 é o resumo, 33 e 34. A mesma hora da noite, lavou-lhes as noites, batizado e todos levamos para casa, então, tivesse voltar, né? Lhe expôs a mesa, com a grande alegria. E agora sim, por terem o quê? Por terem o quê? Crido em Deus. Agora sim, no finalzinho, é a salvação espiritual. Agora sim, estou feliz porque eu criei em Cristo e meus filhos também. Glória a Deus. Mas se aqueles filhos não tivessem crido em Deus, teriam sido salvos? Ué, Paulo teria mentido então lá atrás. No verso número 31. Os filhos só foram salvos espiritualmente quando eles creram. Certo? No verso 34. E o pai deles, o carcereiro, ficou feliz porque os filhos creram. Só que a promessa foi dada. Você crê, o seu filho vai ser salvo. Pera lá. Por eu crer, meu filho foi salvo? Não, meu filho só foi salvo porque ele creu lá no verso de número 34. Se ele não tivesse crido no verso 34, ele não seria salvo espiritualmente. Então Paulo estaria mentindo? Não, porque o que Paulo estava falando era material. Se você crê em Cristo Jesus, você crê na ação de Cristo Jesus, se você crê que Cristo pode tirar, se você crê que Cristo pode livrar você e a sua família, ele vai livrar você e sua família. Então, crê em Cristo Jesus. Creia que Cristo pode. Que Cristo pode. Que Cristo tirou-os da condenação física e muito mais. A conversa de Paulo com aquele livrou-os da condenação. Certo, gente? Nossos textos, para quem tem um roteiro, seria Efésios 2:1, o próximo texto. Diz, essa transformação vai lembrar a transformação. Efésios 2:1. Em 5 minutos a gente encerra. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados. Conheço minha condição, então. Aqui sim, espiritual. Vida barra morte. Morto agora tenho vida. Lamentações 3:23 a 29. Pai, nos mostrar sobre a misericórdia do Pai é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias se renovam a cada manhã. Não pode se queixar daquilo que acontece conosco. Lembrarmos, sim, portanto, então, do nosso pecado, verso 39, mas a gente não vai chegar até lá. E sim, ao verso 29. Vamos ler 22. Misericórdia do Senhor, são quais não sermos consumidos, suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Minha porção é o Senhor. Eu sempre falo isso, porção nunca é o número exato. Quantas batatas vem uma porção? Não sei. Pega-se lá naquela caixinha lá do fast food. Olha lá, nunca vai ser. Você pode comprar 10 vezes. Não faça isso, não, tá? Coma salsicha, salada, tomate. Não vai todo dia no McDonald's, não. Mas se você pegar lá no McDonald's, aquelas batatinhas, toda vez que você for, você pode ir 20 vezes. Todas as vezes dificilmente vai se repetir, né? Mesma numeração de quantidade de batata. Porção é porção. A gente não tem um número, saber a ação de Deus em nós. Quando a gente busca, a gente cresce de tal maneira que a gente não consegue enumerar. E a porção é Deus. Mais de Deus. Mais e mais e mais. Bom, tem que ir lá, aguardar no Senhor a salvação, este silêncio, colocando a sua boca ao pó, sentando-se solitário, enfim, olhar diante do Senhor. E para nós encerrarmos, 1 Pedro 1:22. Isso que é eu, Pedro, João, Apocalipse de João, 1 Pedro 1:22 diz o seguinte, cadê?
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingindo, amai-vos coração uns aos outros. Base, Petrogleiton, Espíritos. Paulo e S. Ah, tá. Paulo Espírito Santo usou de uma situação física para mostrar uma verdade espiritual intencional, não? Foi, foi sim. Claro que foi intencional. O foco ali é mostrar a salvação espiritual. Por isso que o presbítero colocou as duas. Mas naquela palavra primeira era física. Porque o homem estava querendo matar a sua vida porque a preocupação dele era física. Então Paulo ele aponta o físico. Olha, não se preocupe fisicamente. Deus pode, tem poder para livrar. Creia nisso. Creia que Deus tem poder para transformar a sua vida terrena. Creia que Deus tem poder para abençoar a sua vida aqui na terra. Tá bom, carcereiro? Eu vou te falar uma coisa, carcereiro. Esse Deus que tem poder para transformar a sua vida aqui na terra, ele morreu por você. Jesus Cristo veio ao mundo, transformou. Você não precisa tirar mais a sua vida porque Cristo tirou a vida dele para que você vivesse. Não vivesse aqui na terra, mas vivesse na glória. Você aceita isso? Ele me aceitou e foi batizado, ele ficou feliz e levou para casa. Os filhos dele já estavam salvos. Aquele homem já estava salvo, já pôde inclusive ir para casa. Ninguém foi atrás, ninguém matou. O texto vai continuando, né? Inclusive o carcereiro falou: liberta esses homens. É, o que aconteceu? Eles não têm nada com isso. É isso mesmo que eu tô falando, inventando coisa aqui, ó. Atos. Ah, e. Amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens para os pretores, né? O carcereiro disse: olha, vocês estão em liberdade, agora sai de paz. Nem quiseram matar ele, matá-lo. Os pretores vieram aqui, a guarda pretoriana veio aqui, libertou você. Agora, bora. Então, irmãos, o Leão foi feliz para casa, chegou em casa, os filhos se converteram. Aí ele ficou feliz demais. Olha, ele estava extasiado porque os filhos creram. Não foram só libertos fisicamente, agora foram libertos espiritualmente. Em presbítero Gleito, igual a mulher samaritana, usa-se de figura física, importante e necessária, para depois chegar à explicação espiritual. Não que o espiritual precise de físico, não é isso, não. Mas o homem utiliza os recursos que ele tem. Pode ser internet, pode ser água, pode ser a morte, a condenação do carcereiro pela fuga dos prisioneiros. Certo, gente? Alguma dúvida? A gente tem que buscar essa nova vida, irmãos, dia após dia. Vai encerrar 1 Pedro 1:22, que a gente já... Sendo purificada a vossa alma, então nossa alma foi purificada. Por quem? Por Deus. Agora, pela obediência é verdade. Nós, tendo em vista o amor fraternal, que não é fingido, nós temos que nos amar de coração. Temos que ter uma nova vida. Temos que ter uma nova atitude. Amém, irmãos? A gente encerra aqui, então, nosso estudo dessa noite. Semana que vem a gente vai para o penúltimo ponto. Os efeitos desse novo nascimento. Bom, quais efeitos que traz? Novo nascimento. Aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, vai acontecer alguma coisa com ele. Que Deus me rejeitou, estou buscando santificar a vida. Agora, qual é o efeito disso? Estará comigo, irmão, semana que vem? Nesse mesmo canal? Mesmo horário? Sim? Espero sim, espero todos. Água final. Espero a presença de todos conosco. Vai começar o penúltimo ponto. Estamos já nos aproximando do final. Novo nascimento. Né? Conseguiu aí tema 10 semanas. 10 semanas. Estamos a mais de 30 dias. Uma semana tem 7 dias. Então 10 semanas. Quase 11 semanas. Dando esse tempo. Nunca ficamos bastante tempo. Os estudos físicos, presenciais, né? De tempo no tema, né? Ok, irmãos? Tá dando para entender? Podemos continuar semana que vem, então? Feito o novo lançamento. Estará comigo semana que vem aqui?
Levanta a mãozinha aí. Estaremos todos juntos, se Deus quiser. Abraço, irmãos. Deus os abençoe. Alguma pergunta? 2 minutinhos aí para você que tiver alguma dúvida, fazer uso da palavra e questionar-me para tentarmos responder juntos. Vou beber meu resto de água. Se não, uma ótima semana. Deus os abençoe. Até domingo às 9h30. Os que são da minha sala, os que são da outra sala aí procurarão aí os canais. Perspectiva. Boa noite, meus irmãos. Deus os abençoe.